Olá, fiquem todos na paz e no amor de Jesus. O tema de hoje é um tema que está no capítulo 10, versículo 29, em Jesus, Lucas. Quem é o meu próximo? Quando um doutor da lei perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Esta passagem nós vamos ler um pouquinho antes para entender o cenário. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E o homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá a vida eterna. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Queria pôr Jesus realmente à prova ali, né? E Jesus, para dar essa resposta, contou a parábola do bom samaritano, que muitas pessoas já conhecem, que um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de assaltantes e ficou caído na estrada. Eles tiraram-lhe, as vestes ali e deixou o homem todo machucado na rua. Aconteceu que na mesma estrada descia um sacerdote, que na época eram muito bem vistos os sacerdotes. E quando viu o homem, passou para o outro lado. E assim também passou um levita, que também era muito bem visto na época, que até pensou em ajudar, mas quando o viu, também passou reto. E um samaritano, estando de viagem, que na época não eram bem vistos os samaritanos, chegou onde se encontrava o homem e quando o ouviu, ficou com piedade dele. E aí aproximou-se, pegou, enfaixou as feridas, colocou vinho, que na época eles colocavam vinho ou óleo, e colocou ele no animal, no cavalo, e levou para uma hospedaria. Chegando na hospedaria, ele se dispôs a pagar ali todos os custos, os gastos com o homem e foi trabalhar. Deixou o homem hospedado. Na volta, realmente, ele arcou ali com os custos e cuidou do homem por 2 dias. E aí Jesus pergunta para o mestre, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o doutor na lei. E Jesus respondeu, vá e faça tu o mesmo. Então, quando nós falamos do nosso próximo, nós falamos de um tema muito bonito, que é um sentimento chamado indulgência, uma virtude, um sentimento chamado indulgência. E o que é a indulgência? Na visão espírita, a indulgência é justamente esse sentimento de eu ver quem é o meu próximo, como fez o samaritano, mas não julgar os outros, as outras pessoas. Então, ela vê os defeitos de outro, mas evita falar deles, evita criticá-los, expô-los, divulgá-los. Ao contrário, a pessoa que ela é indulgente, ela oculta o defeito da outra pessoa ou aquele ato, né? Então, a indulgência, ela não vê os defeitos do próximo e se os vê, tenta ocultá-los. É um sentimento fraternal que nós todos necessitamos cultivar para com os nossos irmãos, evitando, então, fazer críticas. Veja, o samaritano, ele ajudou aquele homem que estava ali e se prontificou sem pensar no que os outros iriam pensar. Então, ele se preocupou com o nosso próximo. Nós, muitas vezes, nos preocupamos com o nosso próximo, mas nós também julgamos muito as outras pessoas. Nós não podemos ter esse sentimento de julgar. Eu vou fazer pelo meu próximo, mas eu não vou julgar o outro que não o fez. O que acontece? Às vezes no trabalho, no dia a dia, a gente tem uma situação
Então, às vezes nós conhecemos alguém que fica nervosa, impaciente, a pessoa não está num dia bom, está um pouco estressada. Nós, em vez de nos prontificarmos a auxiliarmos aquela pessoa, nós muitas vezes fazemos comentários. Nossa, o fulano está muito estressado, ele é uma pessoa impaciente, ele está fora de si. Então, nós damos vida ao defeito daquela pessoa, à situação e ao problema. Nós não colocamos panos quentes. Então, no dicionário tem um significado que diz que é uma disposição de perdoar culpas e erros e a capacidade de praticar o perdão também. Então, veja, nós também, ao sermos indulgentes, estamos praticando o perdão. Às vezes temos um filho, um neto, um marido, uma esposa, que no dia a dia nos fala realmente algo que nós não gostamos, né? Mas nós temos que perdoar. Então, a indulgência é esse sentimento. Eu sei que o próximo tem defeitos, eu também tenho defeitos. Eu sei que o próximo errou, mas eu busco tentar não julgar as pessoas, tentar perdoar e evitar de dar vida aos defeitos do meu próximo, assim como eu não gostaria que dessem vida aos meus defeitos. Então, se eu tenho um defeito, por exemplo, eu falo alto. Eu falo alto porque quem não fala alto? Às vezes as pessoas falam alto. E aí, as outras pessoas, você viu que fulano fala alto? Você viu como fulano fala alto? A gente dá vida aos defeitos das pessoas. Não, é só de vez em quando. A gente tem que procurar realmente ser indulgente, apreciar os atos de bondade, compreender a falta do nosso próximo e não apenas valorizar e pôr luz às nossas imperfeições, né? Talvez ainda não tenha ficado evidente, mas a caridade ela anda junto com a indulgência. A caridade e o perdão andam juntos com a indulgência. Porque quando nós temos uma disposição de não julgar o próximo, de perdoar, de ajudar e de auxiliar aquele irmão que está ali num momento difícil, nós estamos praticando a caridade. Não dar luz aos defeitos do próximo, não comentar, é um ato de caridade. Então, a indulgência ela é uma espécie de caridade moral também, porque eu estou predisposto a perdoar os atos do meu irmão. Então, se ele foi indelicado comigo, se ele não estava num bom dia e agiu de uma forma muito hostil, talvez no trabalho, talvez em casa, eu tenho a disposição de entender aquela situação e perdoar aquela pessoa, porque eu sei que ela não é daquela maneira, que ela não estava num dia bom, então eu estou praticando uma caridade. Saber ouvir também é uma caridade. Quando nós sabemos ouvir outra pessoa, nós estamos praticando a caridade. E aí, essa compaixão de ter essa piedade com o nosso próximo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 886, diz assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade entendida por Jesus? E a resposta é: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então veja, eu ser benevolente, eu ser bom com as pessoas, eu ter indulgência para as imperfeições dos outros, eu saber ver as imperfeições e entender que todos nós somos imperfeitos, que todos nós somos passíveis de erros, quem nunca errou? As pessoas são imperfeitas, estamos num planeta de evolução. E eu ter perdão das ofensas. Eu sendo indulgente, estou praticando a caridade e estou perdoando também as ofensas que para mim são dirigidas. Então, o Livro dos Espíritos diz justamente isso: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. Isso em nossas palavras, atos e pensamentos também. Pensamento também tem uma força muito grande. Então, que nós possamos praticar um pouquinho mais cada dia essa caridade que Jesus nos ensinou no seu Evangelho, nos deixou, sermos indulgentes para com o nosso próximo, termos também paciência e procurar perdoar, tentar perdoar pelo menos as imperfeições, né? As coisas que nos são feitas e dirigidas. Assim a gente
vai caminhando nesse caminho de evolução que estamos aqui nessa reencarnação, buscando cada dia um pouquinho nessa jornada. Fiquem todos na paz e no amor de Jesus.